Fala pessoal, e aí, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que a mística Blavatsky ela fez, a última obra dela, né? A Doutrina Secreta, né? Muito obrigado aí quem se inscreveu no canal. Quem não conhecia esse canal, chegou há pouco tempo, se inscreva no canal. Aí você me apoia a continuar produzindo, né? E vamos ao vídeo de hoje sobre a doutrina secreta. Então, a Sociedade Teosófica, que existe ainda hoje, foi fundada em 1875 pela mística russa Helena Blavatsky, juntamente com o coronel Occult, um norte-americano. Para saber sobre a vida da Blavatsky, né? Tem uma biografia muito boa que eu recomendo. Madame Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna. Lançado pela editora Pensamento. Essa biografia é muito boa. Madame Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna. E eu também vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, um resumo que eu fiz sobre a vida dela, né? Um resumo biográfico, para o pessoal saber aí, se inteirar os detalhes de maneira resumida sobre a biografia dela. Até hoje, né? Tem muitas polêmicas e muitas controvérsias em torno da vida dela. Até porque ela mesma, ela não era muito direta a falar sobre sua vida, né? Ela não era muito direta, ela meio que desviava sobre o seu passado, né? Então por isso ainda há muitas polêmicas, né? Muitas controvérsias, muitos detalhes não muito bem explicados, né? Porque ela mesma não fazia questão de ser muito direta sobre o seu passado. Então por isso foram criados muitos boatos, né? Muitas controvérsias. Outro ponto controverso aí em relação a Blavatsky, né, são os mestres, os famosos mestres ascensos, né, os mestres secretos, que orientaram ela e apoiaram ela na fundação da Sociedade Teosófica, né? Alguns nomes aí do conhecimento do pessoal que já está envolvido aí em grupos Nova Era, em grupos holísticos, alguns nomes que são familiares, né, como o Conde Saint-Germain, Mestre Moria, Mestre Kuthumi. Esses são os mestres, né, que orientaram ela, alguns dos mestres que orientaram ela e apoiaram na fundação da Sociedade Teosófica, né? O que acontece? Ainda naquela época dela, muitas pessoas desenvolveram uma obsessão em entrar em contato com esses mestres, né? Queriam entrar em contato com esses mestres. Ela mantinha a identidade deles com bastante restrição, né? Ela não era a favor dessa divulgação, mas essa atitude de querer entrar em contato com esses mestres, eu, da minha parte, eu considero extremamente infantil, né? Extremamente infantil. Ela dizia que eram homens comuns, pessoas comuns, que tinham atingido um nível espiritual muito elevado e que tinham muito domínio das técnicas esotéricas, né? Mas ela mantinha com muita restrição a identidade dessas pessoas, desses indivíduos, né? Mas as pessoas que tomaram conhecimento sobre esses mestres desenvolveram uma obsessão em entrar em contato com eles, né? Queriam entrar em contato com eles. Ainda hoje, né? Ainda hoje, como eu disse, eu acho muito infantil essa atitude, né? Essa obsessão por esses mestres.
as pessoas desenvolveram praticamente uma espécie de novo culto, né? A obsessão das pessoas que se envolvem em esoterismo sobre esses mestres, eles desenvolveram uma espécie de novo culto em torno da imagem deles, né? Eu não apoio esse tipo de atitude, né? Eu acho até bastante infantil, mas enfim, esses aí são apenas alguns elementos que eu queria mencionar sobre a Blavatsky, sobre a obra dela. Agora o principal desse vídeo aqui, né? A Doutrina Secreta. A Doutrina Secreta foi o último livro dela, né? O último livro que ela publicou antes de morrer. É um livro aí que para nós aqui foi lançado em 6 volumes. Eu tenho aqui 2 volumes, né? Eu não tenho completo, eu tenho 2 volumes. Eu tenho o volume 5 e o volume 6 da Doutrina Secreta. Muitas pessoas que têm contato com a Doutrina Secreta, eles acham um livro extremamente difícil de ser compreendido, né? Difícil de ser compreendido. Muitas pessoas realmente consideram um livro inacessível, né? Eles leem, mas eles não conseguem compreender, porque consideram um texto muito difícil de ser interpretado. A Doutrina Secreta tem um estilo peculiar, não são narrativas lineares, né? Histórias lineares, narrativas lineares. A Blavatsky, ela faz assim o estilo do livro. Ela cita um ponto, desenvolve aquele assunto, cita fontes, às vezes alguns trechos sobre aquele assunto, e depois parte para outro tema que pode ou não ter relação com aquele assunto, né? Então fica, no geral, parecendo um texto confuso, mas na verdade ele tem uma estrutura sim. O leitor ele precisa se acostumar com esse estilo para poder tirar bom proveito, né? Para poder fazer bom proveito da leitura da Doutrina Secreta, né? Muitas vezes ela levanta uma informação nesse texto e ela levanta algumas hipóteses, né, sobre esses assuntos mais obscuros, e a gente percebe claramente que ela está sendo deliberadamente obscura, né? Ela faz uma insinuação sobre determinado assunto e ela diz, pode ser isso, pode ser aquilo, porque ela não quer ser direta. Em alguns pontos, ela não deseja ser direta sobre o assunto que está sendo tratado ali, né? Então, por isso, no geral, fica parecendo um texto confuso, né? Um tanto quanto nebuloso. Aqui no volume 6, ele é mais focado em aspectos esotéricos do budismo, e ela usa vários termos, né, típicos do budismo, no contexto budista, termos em sânscrito, para os quais não tem tradução. Termos em sânscrito que são usados ali no contexto budista, mas para o nosso conceito ocidental não tem tradução, né? Que acaba ficando, no geral, mais confuso ainda. Muitos aspectos do budismo, vou dizer assim, a parte esotérica do budismo não são do conhecimento aqui do público ocidental, né? Ela fala com muito conhecimento dentro do contexto do budismo, mas dentro do contexto ocidental, um tanto quanto confuso, né? Alguns conceitos que se popularizaram sobre o budismo para o público ocidental não são muito corretos, né? Alguns conceitos como reencarnação, nirvana, etc., costumam ser compreendidos de maneira não muito apropriada, né? Então, a Doutrina Secreta, ele tem esse estilo que parece muito confuso, né? Parece tratar de vários assuntos ao mesmo tempo,
Mas eu recomendo quem quer compreender da melhor maneira possível a doutrina secreta, precisa se acostumar com esse estilo, né? Precisa se acostumar com esse estilo que foi criado, né? Muita gente comentava na época, se assustava com a quantidade de referências biográficas a outros textos. Já quando ela começou a fazer esse livro nos Estados Unidos, e ela publicou outro, por exemplo, Isis Sem Véu, que foi um grande sucesso na época, muita gente comentou a quantidade de referências biográficas de livros que não tinham nem na América, né? A razão disso, né, como o Coronel Coach pôde observar a maneira como ela escrevia, a Blavatsky ela desenvolveu o assunto e às vezes ela ia buscar, né, astralmente aquele trecho em outro livro que não estava ali na América. Então por isso que ela tinha tantas referências, ela tinha esse recurso, né, de buscar astralmente os trechos de outros livros que não estavam ali. O Coronel Coach ele comenta que quando ela escrevia, às vezes ela parava e ficava olhando para o nada assim, e depois ela vinha e escrevia, porque ela tinha meios, né, de acessar esses textos que não estavam ali, não estavam nem em livros físicos na biblioteca dela, né? Então por isso a quantidade de tantas referências a outros textos, né? Muitas referências a outros textos. Então a doutrina secreta é um texto complexo mesmo, para quem não tem esse preparo, mas é um texto muito bom. Eu recomendo a doutrina secreta. Não é? Ela trata sobre diversos tópicos relacionados ao ocultismo, ao esoterismo, né? A fundação da Sociedade Teosófica não foi por vaidade dela, não foi por vaidade intelectual. Ela foi pedido a ela que criasse esse grupo, né? Devido a uma demanda, porque naquela época a sociedade estava ficando excessivamente materialista, né? Então os mestres demandaram ela, né, que criasse esse grupo esotérico para poder esclarecer certos assuntos esotéricos para o público ocidental, né? A Sociedade Teosófica ela teve essa função, essa importante função, né, de esclarecer alguns assuntos ocultos, alguns assuntos esotéricos para o público ocidental naquele momento, né? E a doutrina secreta faz parte desse conteúdo, né? Dessa tentativa de esclarecer o público, o grande público ocidental. A Sociedade Teosófica desempenhou um papel importante, né, na divulgação do esoterismo naquela época e até hoje, né? É um grupo muito relevante na divulgação desses temas esotéricos. E eu recomendo aí, não é? Quem não conhece, eu deixei o link aí aqui embaixo nesse vídeo, de forma resumida sobre a biografia dela. Também recomendo aí quem deseja se aprofundar. Esse aqui, né? Essa biografia escrita, Madame Blavatsky, a mãe da espiritualidade moderna, lançada pela editora Pensamento. E essas são as minhas recomendações aí sobre a doutrina secreta, para quem deseja entender esse livro, né? A doutrina secreta. Apesar aí dos diversos tópicos, diversos assuntos que são tratados nesses volumes aí, apesar do texto parecer um texto confuso, o estilo dele exige que se compreenda, né? Exige que se compreenda que ele é diferente de outros textos, né? Ela desenvolve os assuntos assim, levanta um tópico, desenvolve o tópico, faz uma citação de texto e algumas referências. Às vezes ela levanta um assunto e ela é deliberadamente
ela faz de maneira obscura, né? Ela não deseja ser direta, mas é um texto muito bom, de conteúdo esotérico, né? A doutrina secreta, muito bom para ser estudado, e eu recomendo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado quem vem apoiando o canal. Quem chegou agora e não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e valeu!